Bem-vindos, destemidos exploradores do desconhecido, ao Arquivo Proibido. Preparem-se para uma jornada que desafia a lógica e convida à reflexão. Hoje, abriremos uma pasta que guarda um segredo tão perturbador que até os mais céticos questionam a sanidade. Se você é novo por aqui e adora desvendar o que a história insiste em esconder, já sabe o que fazer. Inscreva-se e ative o sino para não perder nenhum dos nossos arquivos confidenciais. Imagine um lugar feito para prender, para isolar, para conter, um presídio, mas não um presídio qualquer. Este é um presídio tão impregnado de algo inexplicável que, mesmo abandonado, seus guardas se recusam terminantemente a entrar, não por medo de detentos, nem por riscos estruturais. O medo deles é de algo muito mais antigo, mais sombrio e talvez sobrenatural. Qual o segredo? O que poderia ser tão aterrorizante a ponto de fazer homens treinados em segurança fugirem de um edifício vazio? A resposta, meus caros, nos leva a um recanto esquecido da história, onde a linha entre o real e o inexplicável se esvai. Estamos falando do presídio de Alcatraz, mas não da Alcatraz que você conhece dos filmes. Falo de um predecessor obscuro, um local que inspirou lendas e calou muitos. Mas antes de mergulharmos no terror que assombra seus corredores, precisamos retroceder no tempo para entender o contexto. Na virada do século XX, a busca por métodos de punição mais eficazes e, por vezes, mais cruéis, estava em pleno vapor. A ideia de isolar criminosos em ilhas ou fortalezas remotas ganhava força e o conceito de reabilitação ainda engatinhava. A prioridade era a contenção, a punição exemplar. E foi nesse cenário que surgiu o presídio de Blackwood, na costa rochosa do Maine, Estados Unidos. Blackwood não era um nome aleatório. A ilha onde foi construído era conhecida por sua vegetação densa e escura, árvores retorcidas que pareciam estender galhos como garras em direção ao céu cinzento do Atlântico. A construção começou em 1888, sob a supervisão do capitão Elias Thorne, um homem de poucas palavras e reputação implacável. Thorne acreditava firmemente na disciplina férrea e na punição física como meios de endireitar os piores elementos da sociedade. Ele projetou Blackwood para ser a prisão mais segura e inóspita da América, um lugar onde a esperança morria à medida que o barco se afastava da costa. As paredes eram de granito maciço, as celas minúsculas e sem janelas, e o isolamento era a regra. Os primeiros detentos chegaram em 1892. Eram homens condenados por crimes brutais, assassinos, ladrões de banco perigosos e conspiradores. A promessa era de que jamais veriam a luz do dia novamente. Mas o que ninguém esperava era que Blackwood se tornaria um tipo diferente de prisão. Logo nos primeiros meses, relatos estranhos começaram a surgir. Guardas experientes, acostumados com a dureza do ambiente prisional, começaram a pedir transferência. Falavam de vozes que ecoavam nas celas vazias durante a noite, de sombras que se moviam pelos corredores internos e de um frio inexplicável que penetrava até os ossos, mesmo em dias quentes. No início, Thorne descartou tudo como fraqueza e superstição por parte de seus homens. Ele era um homem da ciência, da lógica, e não dava ouvidos a contos de fantasmas. Mas os incidentes se intensificaram. Um guarda de nome Thomas Miller, um veterano de guerra que havia enfrentado horrores indizíveis, foi encontrado em sua cela de alojamento completamente catatônico, murmurando incessantemente sobre olhos na escuridão e sussurros vindos das paredes. Ele nunca se recuperou e foi internado em um asilo. Pouco tempo depois, o próprio capitão Elias Thorne começou a mudar. Sua postura altiva deu lugar a um olhar perturbado, e ele passou a inspecionar os corredores à noite, armado e com uma lanterna, como se procurasse algo que não queria ser encontrado.
Os detentos, por sua vez, pareciam ainda mais afetados. Alguns desenvolviam psicoses severas, outros se recusavam a comer, alegando que eles estavam observando. Houve até um caso de um prisioneiro que, em seu delírio, tentou arrancar os próprios olhos para não ver a coisa que espreitava. A lenda de Blackwood começou a se espalhar. A mídia da época, embora cética, publicava artigos sobre a prisão assombrada, atiçando a curiosidade do público. O governo, envergonhado com a situação, iniciou uma investigação interna. O relatório oficial, datado de 1898, mencionava condições sanitárias precárias e impacto psicológico do isolamento como causas para os estranhos eventos. Mas a verdade era que os investigadores também sentiram o peso daquele lugar. O Dr. Alistair Finch, um psicólogo renomado que fez parte da equipe de investigação, escreveu em seu diário pessoal, que só veio a público décadas depois, sobre uma sensação de opressão e presenças invisíveis que o assombravam durante sua estadia na ilha. Ele descreveu um sentimento de desespero tão profundo que parecia emanar das próprias pedras do presídio. O clímax da bizarrice em Blackwood ocorreu em 1902. Um detento, um homem chamado Silas Croft, conhecido por sua natureza violenta e desafiadora, foi encontrado morto em sua cela, sem qualquer sinal de violência física. A autópsia não revelou a causa da morte. No entanto, o que chocou os guardas foi a expressão de puro terror congelada em seu rosto, como se ele tivesse morrido de medo. Ao lado de seu corpo, na parede da cela, estava rabiscada uma única palavra, feita com o próprio sangue de Croft, que dizia: eles. Depois desse incidente, o governo tomou uma decisão drástica. Blackwood foi oficialmente fechado em 1903, apenas 11 anos após sua abertura. A justificativa foi o alto custo de manutenção e a ineficácia do presídio em reabilitar os detentos. Mas a verdade, sussurravam os locais, era que ninguém mais aguentava permanecer ali. E aqui chegamos ao ponto central da nossa história. O presídio foi abandonado, mas não esquecido. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo considerou reabrir Blackwood como um centro de detenção para prisioneiros de guerra de alto risco. Uma equipe de engenheiros e um destacamento de guardas militares foram enviados para inspecionar a ilha e avaliar a viabilidade da reabertura. O que aconteceu a seguir é o que realmente cimenta a lenda de Blackwood. A equipe de engenheiros, liderada pelo coronel Arthur Maxwell, passou 3 dias na ilha. No primeiro dia, eles relataram uma neblina densa e incomum que envolvia o presídio, mesmo sob sol forte. No segundo, os rádios de comunicação falharam misteriosamente e os bússolas começaram a girar descontroladamente. Mas foi no terceiro dia que o terror se instalou. Testemunhos dos guardas, que foram registrados em um relatório confidencial desclassificado em 1998. Fonte: Arquivos Nacionais dos Ilhabescurpinia, Seção de Documentos Desclassificados, Blackwood Island Project, 1943, descrevem eventos que desafiam qualquer explicação racional. O sargento Douglas Macmillan, um homem conhecido por sua bravura e ceticismo, relatou ter ouvido gritos abafados vindos do interior do presídio à noite, mesmo sabendo que o lugar estava vazio há décadas. Ele também descreveu sentir toques gelados em seu pescoço enquanto patrulhava os corredores e a sensação constante de estar sendo observado por algo invisível e malevolente. Outro guarda, o cabo Robert Finch, curiosamente um descendente distante do Dr. Alistair Finch, afirmou ter visto uma figura sombria passar rapidamente por uma das celas, desaparecendo antes que pudesse reagir. O ápice do pânico ocorreu quando o coronel Maxwell, o líder da missão, foi encontrado em estado de choque, trancado em uma das antigas celas de isolamento, tremendo incontrolavelmente.
Ele se recusava a falar sobre o que tinha visto ou ouvido, apenas balbuciava a palavra eles repetidamente. A equipe foi evacuada da ilha no dia seguinte e o plano de reabrir Blackwood foi permanentemente arquivado. O relatório final da missão, embora oficialmente atribuísse o abandono a dificuldades logísticas e custos exorbitantes, continha notas marginais de próprio punho do general encarregado, que diziam: alguns lugares não devem ser perturbados. Blackwood é um deles. Desde então, o presídio de Blackwood permanece abandonado. Nenhuma tentativa séria de reabertura ou mesmo de demolição foi feita. Pescadores locais evitam a ilha, e os poucos aventureiros que se atrevem a pisar em suas terras relatam uma sensação de mal-estar, um silêncio opressor e uma atmosfera pesada que parece sugar a energia vital. Há histórias de pessoas que tentaram acampar na ilha e fugiram no meio da noite, sem conseguir explicar o porquê, apenas tomadas por um pânico irracional. O que exatamente assombra Blackwood? Seria a energia residual do sofrimento e do desespero de centenas de homens que ali foram aprisionados e torturados, tanto física quanto psicologicamente? Seria a manifestação de alguma entidade antiga, despertada pela construção do presídio em um local que talvez já fosse considerado amaldiçoado pelas tribos nativas americanas da região? Não há respostas definitivas. A ciência, até hoje, não oferece uma explicação para os eventos que ocorreram e continuam a ocorrer em Blackwood. O que sabemos é que guardas, homens treinados para enfrentar o perigo, recusam-se a entrar naquele lugar. E isso, por si só, já é um fato bizarro e instigante. Blackwood serve como um lembrete sombrio de que nem tudo pode ser explicado pela razão e pela lógica. A história está repleta de anomalias, de eventos que desafiam nossa compreensão do mundo. O inexplicável não é apenas um conceito de ficção. Ele se manifesta em lugares como este, onde o passado se recusa a morrer e a realidade se dobra a forças que mal podemos conceber. Talvez a verdadeira prisão não fosse apenas as paredes de granito, mas a própria ilha, um portal para algo que não deveria ser perturbado. E você, o que pensa sobre o presídio de Blackwood? Acredita em forças sobrenaturais ou há uma explicação lógica ainda não descoberta para o terror que emana daquele lugar? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. A verdade muitas vezes é mais estranha do que a ficção. E a história, meus amigos, está cheia de segredos que aguardam ser desvendados. Se você gostou desta jornada pelo desconhecido, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e, claro, se ainda não o fez, inscreva-se no Arquivo Proibido e ative as notificações. O próximo segredo pode ser maior do que você imagina. Até a próxima e que a curiosidade os guie.